Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar o que ficou do empate em 0-0 com Fortaleza, com a reveladora resposta de Antônio Oliveira sobre Diego Palacios, o lateral equatoriano que não joga mais desde o mês de janeiro. Ele também revelou a importância dos mais velhos no elenco e destacou algumas outras coisas na entrevista pós-jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? É só o que eu peço pra você. Like no vídeo também me ajuda, tá? O Antônio Oliveira concedeu a sua entrevista coletiva depois do empate em 0-0, satisfeito com o desempenho da equipe, o qual já referimos aqui no vídeo pós-jogo, de que realmente o Corinthians criou, construiu, atacou e só não conseguiu o resultado por conta da brilhante atuação do goleiro João Ricardo, que estava de aniversário, como a gente brinca, estava muito pegando tudo, até pensamento, e com isso o Corinthians não conseguiu chegar ao seu gol. Mas, para isso acontecer, teve construção, teve competição, teve um time que criou jogadas, e eu acho que isso é o que fica. Ele referiu muito isso ao longo de toda a entrevista. Satisfeito e com uma equipe mais equilibrada, segundo ele, porque a gente também referia que em alguns jogos o Corinthians sofria na transição. Cedia alguns espaços quando buscava o ataque, especialmente em alguns jogos em que o Mateuzinho foi escalado pela lateral e acabou avançando algumas linhas, o Fagner também cedendo alguns espaços para o adversário, então tem que cuidar essa parte. Segundo ele, o time está mais equilibrado nesse sentido, que sofreu pouco em contra-ataques, com exceção dos últimos minutos em que o jogo se abriu e o Fortaleza também buscou o ataque para tentar matar o jogo, né, o que era uma condição natural dentro da partida. Ele citou, evidentemente, a dificuldade do adversário, um time que joga junto há muito tempo, e do estágio que está o Corinthians, que é muito diferente do Fortaleza, né? O Corinthians está em reformulação. Então é natural que alguns processos demoram, né? Ele falou que o próximo jogo na quarta-feira, né, os jogadores vão treinar mesmo, os titulares, né, daqui a pouco dentro do próprio campo de jogo, porque muitas vezes, né, os titulares, né, os caras que jogaram fazem o regenerativo, ou muitas vezes folgam, regenerativo na reapresentação, depois é viagem e jogo. Os caras não treinam. O nosso calendário ele tá assim. E para várias equipes, né? Você tem poucas equipes, se é que tem alguma que esteja sobrando hoje em termos técnicos, físicos, táticos, não tem. A gente está sofrendo demais. Mas enfim, isso é um assunto mais complexo aí. Falando sobre a entrevista do Antônio, já vou chegar no que mais me chamou a atenção, mas gostei muito da resposta dele sobre o Wesley. Ele brincou que ele chamou o Wesley essa semana para conversar, porque o Wesley fez aqueles 2 gols contra o Fluminense, quando ele chegou no vestiário já tinha uma proposta do West Ham. É até engraçado, né? Que ele fala assim, é a primeira vez que eu vejo isso, uma proposta chegando quando o jogador ainda está no campo de jogo. E aí, claro, né, ele fala que vejam como esse tipo de notícia pode atrapalhar, e aí eu falo desse lado do balcão que não é função do jornalista querer atrapalhar ou não, mas o jornalista não pode se preocupar com isso. Se vai gerar uma crise, o jornalista tem a informação e ele tem que divulgar. E o jogador e o técnico que lidem com isso. É do jogo, é do jogo. Porque quando chega a informação de que o West Ham está monitorando o Wesley, que vai fazer uma proposta, você não pode não soltar essa informação. Até porque se você não soltar, alguém solta. Então, mas enfim, eu entendo também a preocupação dele, porque isso mexe com a cabeça do jogador, do jovem jogador. E aí ele falou que ele está amadurecendo, que ele é um menino de uma cabeça muito boa, mas que ele precisa gerir também esse processo para não, né, daqui a pouco, tem algumas, digamos, particularidades do jogo dele que ele está tentando versatilizar, vamos colocar dessa forma, porque ele até não é muito adepto, ele falou do ponta de pé contrário, né? Que, na verdade, o que o cara faz? Né? Ele carrega pelo lado esquerdo, corta para dentro, ou chuta ou passa. E que ele acaba fazendo só isso. E o Wesley, em determinado momento, fazia só isso. De repente, o Antônio começou a estimular ele a buscar mais a linha de fundo, porque aí você já confunde a marcação, porque normalmente o cara do pé contrário pega a bola, corta, para poder fazer um levantamento ou chutar gol. Quando ele vai até a linha de fundo,
como foi o gol da Copa do Brasil, em que ele cruza para o Breno Bidon, já tem uma diferença, né? O cara já não espera que ele vá até o fundo, porque ele está com o pé contrário. Então, se ele tiver essa possibilidade, ele vai aumentar ainda mais a capacidade do seu jogo. Caindo por dentro, como foi vindo de trás, inclusive, nos gols que ele marcou contra o Fluminense, marcando alto ali, aproveitando o erro na saída de bola. São particularidades do jogo do Wesley que podem aprimorar o seu jogo e ajudar coletivamente o Corinthians. E aí ele falou também na importância de alguns jogadores, como o Cássio, que mesmo no banco de reservas está sendo um cara muito importante, do Paulinho, que entende o que é Corinthians, o Fagner, que entende o que é Corinthians, para passar isso não só para os mais jovens, que é algo que eu referi no vídeo anterior também, mas também para os que estão chegando hoje no clube. Os caras são mais antigos, eles entendem o clube no momento de pressão, no momento de festa, no momento de como ressurgir, de como você resgatar, muitas vezes, de uma situação difícil. Esses caras conhecem o clube, conhecem a torcida, conhecem o modus operandi do clube, o status, eles sabem o que representa. Então, esses caras são fundamentais na construção e na reformulação de um elenco. O que me leva a crer que, bom, o Fagner eu não sei, até o final do ano ele tem contrato. O Paulinho não, o que me leva a crer que ele vai renovar sim até o final do ano. E o Cássio, a gente vai ver o que vai acontecer aí até o final da temporada, se ele volta ou não com a ascensão do Carlos Miguel, que está realmente cumprindo bem a função de titular nesse momento. E para fechar, pergunta do jornalista Marco Belo, que perguntou o que todo mundo queria saber, pelo menos eu aqui batia nessa tecla todos os dias e falava, caramba, eu não frequento mais entrevistas coletivas, né? E ficava esperando essa pergunta. Ela veio. E de uma forma muito educada do Marco, né? Que ele fala assim, Antônio, a gente sabe que você não é médico, mas você conversa com médicos, é um anseio do torcedor, então a gente quer saber o que acontece com o Diego Palacios, que desde o dia 27 de janeiro se lesionou e não joga mais. E ninguém fala nada. O Antônio faz uma cara do tipo assim, bom, não é da minha competência, o clube deve emitir os seus boletins médicos, o problema é que não emite, então a gente fica sem saber a informação. Mas aí ele faz uma frase. O Antônio faz a seguinte frase: eu costumo dizer que eu tenho que sentir falta de quem cá está. Eu tenho que sentir falta de quem cá está. Ou seja, eu tenho que sentir falta do que eu tenho à disposição, do que eu tenho disponível. E ponto. Nessas palavras, com essa resposta e da maneira como ele dá a resposta, gerou um desconforto. O Antônio não está feliz. Ele não está satisfeito. E aí nos permite especular. Porque a gente está tentando colher informação e ninguém fala nada. Então, assim, eu não sei se atrasou a recuperação, se houve uma intervenção equivocada, e eu não estou afirmando isso, eu estou questionando. Se a recuperação foi mal feita, se o jogador não colaborou. Porque aí, realmente, a gente acaba tirando para tudo que é lado, e é ruim fazer isso. É ruim, porque eu não sei se a responsabilidade é do corpo médico do clube, se é do jogador que não se ajudou, se é um somatório de coisas, se é um problema mais grave do que se imaginava, ninguém sabe. E aí parece algo pequeno quando a gente questiona, fala, poxa, você vai ficar batendo nessa tecla de um jogador que nem está jogando? Sim, porque o Corinthians está sofrendo na lateral esquerda, e quando achávamos que tinha resolvido o problema com a aposentadoria do Fábio Santos e com o Matheus Bidu fora dos planos e a chegada do Hugo, que talvez nem fosse para jogar, porque contratou um jogador de seleção equatoriana, com ótimos números na Major League Soccer dos Estados Unidos, de repente o cara não joga. E aí tem que jogar o Hugo, tem que jogar o Bidu, tem que resgatar o Bidu, tem que jogar o Caetano improvisado, tem que jogar, sei lá, tem que ir ao mercado agora na metade do ano, porque o Corinthians contratou um lateral que não joga. O grande fato novo disso tudo diante de tudo que eu já falei aqui, inclusive, e bradei aqui que tem algo muito errado nessa história, é que o treinador também não está feliz. O treinador não está satisfeito. O treinador está incomodado. E ele externou até onde ele pôde. Ele falou até onde ele pôde falar. Realmente tem alguma coisa que precisa ser muito bem explicada no caso Diego Palacios. Agora, a conclusão é com vocês. Comentem aqui o que vocês acharam
desse rescaldo pós-jogo do empate com Fortaleza e das declarações do Antônio. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!